Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente já começar o assunto desse nosso bate-papo de hoje, que tá bem legal. Você se considera alguém masoquista? Em outras palavras, gosta de sofrer? Hã? Já se viu como alguém assim? Eu, particularmente, não, nunca, né? Nunca me vi como alguém assim. Agora, se nós, na maioria das vezes, ou a maioria de nós, pelo menos, não nos consideramos ou não nos achamos ou não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, você já parou para se perguntar por que nosso cérebro parece que busca por tragédia, por desgraça, por notícia ruim? Parece que notícia ruim chama mais atenção do que notícia boa, não chama? Já parou para pensar nisso? Parece que todo mundo gosta de ver a desgraça alheia, né, de alguma forma. Saber que a ciência explica o porquê que isso acontece e, principalmente, o porquê que nós acabamos por prejudicar ainda mais a nossa saúde emocional, nossa saúde mental e nos prejudicar ainda mais quando nós agimos dessa forma, porque sim, é um prejuízo. É um prejuízo e é um prejuízo grande. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vamos começar aqui. Eu trouxe vários estudos, depois vou deixar para vocês na área de membros aqui a lista, tá? Tem muita coisa aqui que eu trouxe. Mas vamos lá. Primeira coisa, existe um contrassenso, por assim dizer, do porquê que a gente faz isso. E um dos estudos que falam a respeito desse assunto diz o seguinte, que o cérebro ele consome notícia ruim para tentar prever o perigo. Ele acredita que se souber de tudo, poderá criar um plano de fuga. Isso daqui, esse comportamento do cérebro, ele explica muito transtornos relacionados à ansiedade, sabia? Porque imagina você viver num processo de tentativa, porque a gente não consegue, tentativa de ficar prevendo desgraça futura. Nenhum de nós tem esse poder de prever o futuro, de saber o que vai acontecer no futuro. Porém, esse estudo não para por aí, olha só. Diz assim, a dopamina não é um hormônio do prazer. Olha só o que o estudo, todo mundo fala, né? A dopamina, o hormônio do prazer, esse estudo já, ele diz, ele não é que ele diz que não é efetivamente, ele diz assim, ó, a dopamina não é o hormônio do prazer, é um neuromodulador da busca e antecipação. Olha só que interessante essa visão que esse estudo está trazendo aqui. O cérebro libera dopamina quando você encontra uma notícia ruim porque ele entende que você achou um dado vital para a sobrevivência. Recompensa de informação. Olha só que interessante a visão que esse estudo está trazendo. Tem até livros falando, né, dopamina, molécula do prazer, molécula do prazer. Esse estudo aqui, ele já está trazendo uma ótica diferenciada. Fala assim, olha, a dopamina não é bem uma molécula do prazer. Ela é um hormônio neuromodulador relacionado à busca e antecipação. E aí, quando essa busca é encontrada, nesse caso, dentro desse assunto que nós estamos trazendo hoje de manhã aqui, a gente está falando sobre por que o cérebro fica buscando notícias ruins, né? E por que isso, de alguma forma, nos dá um prazer mórbido, né? E é verdade, infelizmente, pelo menos para a maioria das pessoas é verdade, né? Olha só que interessante esse viés que o estudo coloca. Assim, por quê que a gente busca notícia ruim? Porque a gente quer antecipar o perigo. O cérebro ele quer encontrar tudo aquilo que pode vir a acontecer de ruim para que a gente já possa criar um plano de fuga, né? Que faz parte de um dos 3 processos do cérebro: fuga, ataque, fuga ou paralisia, né? E aí quando o cérebro encontra essa notícia ruim, por assim dizer, aí, bum, o hormônio é descarregado no corpo. E aí o estudo coloca, recompensa de informação, ou seja, estou recebendo uma recompensa por ter conseguido encontrar a informação que eu estava buscando e que vai me ajudar a me proteger melhor. Olha só que doideira isso. Como a mente é mais complexa do que a gente imagina. Por isso que eu digo, parece que quanto mais a gente estuda, mais burro a gente se sente, né? E aí o que acontece? Como nós somos imperfeitos, por conta da imperfeição, nossa mente ela possui certos desgastes, entre aspas, naturais, por assim dizer, ela reage de uma forma ainda disfuncional a tudo aquilo que nos acontece. Então, ao invés, o que seria o certo? O certo seria a gente buscar coisas boas, estarmos sim preparados para, caso venha acontecer algo ruim, a gente conseguir se adaptar e até fugir daquele dano potencial antes desse dano acontecer. Porém, o que seria o saudável? Vivermos uma vida relativamente tranquila, saudável, focado naquilo de bom que está nos acontecendo para potencializarmos cada vez mais o que é bom e diminuirmos cada vez mais o que é ruim. Não é bem assim que a coisa funciona. Olha só. Aí, um outro estudo, falando ainda sobre esse assunto, diz o seguinte, assim, olha só, o que acontece
dentro do cérebro quando a gente passa a fazer esse tipo de busca. Diz assim, ó: notícias ruins ativam a amígdala de forma crônica, ou seja, persistentemente. Isso desliga o córtex pré-frontal, área lógica e racional do cérebro, resultando na perda da capacidade de pensar com clareza. E a pessoa passa a entrar no modo de reatividade, de reação. Aí é que entra também, conforme o estudo coloca aqui, a visão de túnel ou tunelamento. Sob ameaça virtual, porque não é uma ameaça real, nós estamos criando essa ameaça na nossa mente, o cérebro reduz a sua visão periférica, física e cognitiva, ou seja, a gente não consegue mais raciocinar de forma mais abrangente, então essa visão mais abrangente ela se estreita e dependendo da situação a nossa visão física também se estreita. Você literalmente para de enxergar soluções ou coisas boas ao seu redor e passa a se tornar mais reativo. E aí esse segundo estudo conclui dizendo o seguinte: o consumo de notícias ruins altera a rede cerebral estrutural responsável pelo repouso. O cérebro desaprende a relaxar e passa a ruminar o medo mesmo quando você está dormindo. Olha que doideira isso, gente. Faz, por Deus como testemunha, acho que faz uns 10 anos ou mais que nós não assistimos televisão comum em casa. Faz uns 10 anos isso. Aí o que acontece? Eu sempre falei nesses últimos anos o seguinte, gente, eliminem televisão aberta das suas vidas. Tem certos telejornais que você liga a televisão, você tem que colocar uma bacia embaixo da TV de tanto sangue que escorre. Se fosse possível transmitir sangue das notícias, a gente teria litros e litros de sangue dentro da nossa casa, dentro de bacias de tanta desgraça que se vê na televisão todos os dias, principalmente TV aberta. Você entende por que faz sentido a gente ir eliminando cada vez mais esse tipo de coisa da nossa vida? Olha o que o estudo coloca. O consumo de notícia ruim altera a estrutura do cérebro, a rede cerebral responsável pelo descanso. Por isso que as pessoas, vê se você consegue seguir comigo a linha de raciocínio e vê se faz sentido, o que eu estou dizendo, tá? Por favor. Quantas vezes você já se sentiu esgotada no seu dia a dia? Quantas vezes você finalizou o seu dia demolida, destruída, e não é por esforço físico somente. Parece que é um cansaço mais profundo. Quantas vezes você já não virou para si mesmo e disse assim, poxa vida, parece que eu durmo e não descanso. Eu já levanto cansado, eu já levanto com sono, eu já levanto mal, já levanto tensa. Para pensar o tipo de coisa que você está consumindo. Às vezes a gente assiste jornal com a desculpa de que não, eu preciso me informar, eu preciso ver o que está acontecendo. E tá certo, a gente precisa mesmo. A minha crítica, porque não tem nem como ser uma sugestão, porque afinal de contas a gente nem tem acesso a esse tipo de rede, de TV, enfim, e nem quero ter, nunca quis. Então a minha crítica é o fato de que o que dá audiência é desgraça por conta desse processo todo cerebral que nós estamos conversando aqui. Como é a desgraça alheia, é a desgraça no mundo que produz audiência, a grande massa de pessoas, a grande manada de seres humanos no mundo todo faz o quê? Consome esse tipo de lixo e cada vez mais tem sido dominada por um cansaço, por uma ansiedade, por uma falta de produtividade, por um excesso de ansiedade, por cada vez mais casos de síndromes como síndrome do pânico, doenças autoimunes relacionadas justamente a desamparo, sentimento de desamparo, de desvalor, de desamor, de falta de proteção, de falta de responsabilidade por parte de outros, enfim. Tantas coisas têm nos afetado como seres humanos, e muitas vezes a gente não consegue, por falta até de conhecimento, fazer a ligação entre uma notícia que a gente assiste na televisão com tudo aquilo que está nos acontecendo fisiologicamente no dia a dia. Com a conversa que nós ouvimos no nosso trabalho, no nosso círculo pessoal e o cansaço que nós sentimos todos os dias. Por isso que é tão importante a higiene do sono, por isso que é tão importante a gente aprender a meia hora antes, 45 minutos antes de dormir, eliminar coisas que possam trazer lixo para a nossa vida. Quanto mais o tempo passa,
mais eu tenho retornado, estou falando de mim agora pessoalmente, mais eu tenho retornado para o jornalismo lido, sabia? São pouquíssimos os canais que trazem notícia que eu assisto pela internet, no YouTube. Nenhum deles são as TVs convencionais, nenhum. E quando eu quero saber o que está acontecendo no mundo, eu entro em jornais de boa qualidade. Também não é qualquer jornal que eu acesso pela internet, não. Dou uma passada de olho rápido o que está acontecendo no mundo, dou uma lida e deu. É o meu dia. Não assisto o jornal de meio-dia, não assisto nada dessas porcas, tanto que a minha live, Papo Cabeça, é meio-dia. Não assisto nada dessas porcas, nem eu nem minha mulher. A gente não assiste nada desse lixo em casa. Por quê? Por causa disso. Eu não quero ficar nutrindo a minha mente com lixo. A nossa mente é a coisa mais importante que nós temos. O cérebro é o órgão mais importante do corpo humano. Você pode ter o corpo perfeito. Se você tiver morte encefálica, se esse cara parar de funcionar, desliga os aparelhos, querida. Não tem mais nada que possa ser feito por você. Agora, por que isso é uma crítica ferrenha que eu faço para a classe médica. Por que os médicos, quando eles pedem para você fazer um check-up de saúde, eles dão a mínima para o cérebro? Nunca vi até hoje. Nunca vi até hoje um médico, um único sequer, que quando passa um check-up geral, fala assim, ó, faz lá um encefalograma, de preferência até uma tomografia computadorizada da mente e da cabeça, eu quero ver como é que tá a tua estrutura cerebral, como é que tá o teu cérebro, vamos fazer um levantamento vitamínico aqui para ver se tá faltando alguma coisa. Você toma ômega 3 todos os dias? Eu nunca ouvi, nem do melhor médico que a gente já foi, eu já ouvi isso. Eu peço, doutor, passa os exames aí para mim no geral, inclusive da parte cerebral. O órgão mais importante que nós temos, pô. Você tá entendendo por que a galera do método TEM, eu incentivo muito os terapeutas do TEM a, quando buscarem um médico, pedirem esse tipo de exame, quando fazerem as suas consultas com o paciente, perceber que o paciente está sofrendo de uma ou de outra condição relacionada ao emocional, o cara pede para fazer um exame mais completo, pede para investigar como é que está a parte vitamínica, como é que está a parte cerebral. Esse é um dos grandes diferenciais, na minha visão, na minha opinião, do método TEM. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa formação de terapeutas do método TEM. Então o que acontece? A gente precisa aprender a começar a fazer certas ligações no nosso dia a dia. E uma das ligações importantes que eu estou fazendo aqui com você hoje é justamente isso. Como que o consumo de notícia ruim, como que assistir esse tipo de conteúdo lixo nos está afetando profundamente, nos está cansando profundamente, nos está produzindo transtornos relacionados à ansiedade com cada vez mais frequência, está fazendo com que a gente não usufrua de uma boa noite de sono, está poluindo a nossa mente e literalmente adoecendo o nosso corpo físico todos os dias. Aí tem um outro estudo aqui que fala literalmente como é que o corpo paga a conta. Olha só, estudos recentes provam que o estresse digital crônico gera uma resposta imune, reduzindo a produção de serotonina, 90% dela feita no intestino, já falei sobre isso aqui. O celular te deixa literalmente doente do estômago. Pera, vou voltar que eu pulei aqui, olha só. Vou retomar aqui. Estudos recentes provam que o estresse digital crônico gera uma resposta imune. O corpo libera citocinas inflamatórias para curar, entre aspas, uma ferida que não existe fisicamente. Isso causa, dentre outras coisas, dor crônica. Quando eu falo crônico, lembre-se, esqueci do sinônimo, epistemologia, lá, o estudo da palavra, do significado da palavra crônica, quer dizer persistente, não é incurável, tá? Como naturalmente se entende. Quando eu usar a palavra crônico aqui, entenda como ela realmente significa. É algo persistente, duradouro, de longa data. Mas não tem nada a ver com incurável. Então vamos lá. Provam que o estresse digital crônico gera uma resposta imune. O corpo libera citocina inflamatória para curar uma ferida que não existe fisicamente. Isso causa dores crônicas, cansaço crônico e fibromialgia. Tem live minha aqui no canal, se não me engano tá exclusiva para membros, não tenho certeza. Uma live inteira minha falando só sobre fibromialgia. Na época da pandemia, quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar disso. Na época da pandemia, eu fiz 2 eventos em madrugada, de madrugadão mesmo. A gente entrava 11 horas da noite, 11h30 da noite, até 3, 4, 5 horas da manhã. E teve era um evento de psicossomática clínica, que muitas pessoas conseguiram literalmente eliminar doenças como fibromialgia, Hashimoto. A Gisela Nakashima, por exemplo, não está aqui com a gente hoje, mas ela se libertou
de Hashimoto dentro desse evento, depois que fez essa madrugadona com a gente. Foram dois eventos desse. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se deparando com questões relacionadas à saúde, vai no médico e o médico começa a passar remédio para você, começa a fazer um monte de coisa. Fibromialgia, por exemplo, uma doença 100% de disparador emocional, de cunho emocional. Não existe diagnóstico clínico para fibromialgia. Isso eu falei lá na época da pandemia, nesse treinamento que eu fiz. Sinceramente, eu acho que eu já ajudei mais de 50 pessoas a se libertar dessa doença. E aí a classe médica, não, fibromialgia não tem cura, a pessoa tem que conviver com a doença o resto da vida. Mentira. Mentira. E nós temos hoje mais de 600 alunos do Método TEM. Por baixo, acho que uns 50 desses 600 sofria de fibromialgia ou tinha parentes que sofrem, próximos que sofrem de fibromialgia, ou atenderam pacientes que vieram sofrendo de fibromialgia e hoje estão curados. Então eu afirmo com prova, pessoas reais. É mentira, fibromialgia é uma doença curável, de cunho emocional, começa aqui. É uma doença real, produz dores reais, é uma desgraça, debilita pra caramba a pessoa que sofre de doença. Porém, é possível se curar desse lixo, dessa doença. Só que o que os médicos não falam é isso, não afirmam isso e não te dão o caminho das pedras, porque tem muita grana envolvida e muita doença por aí. E olha que eu tô citando só de uma, só estou falando de uma, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Efeito no eixo intestino-cérebro, relacionado ao impacto psicossomático de consumir notícias ruins no corpo. O cortisol crônico gerado pela leitura de tragédia altera a microbiota intestinal em questão de horas. Não é de dias, não é de semanas, não é de meses, é horas. Reduzindo a produção de serotonina, 90% dela produzida no intestino. O celular te deixa literalmente doente do estômago. Aí tem pessoas que procuram a gente na clínica, com úlcera gástrica grave, acidez estomacal nas alturas. Você entra com protocolos e tudo mais, a pessoa melhora, mas ainda continua. Aconteceu isso com um paciente meu. Eu virei para ele e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fazendo a eliminação, a higiene digital na tua vida? Álvaro, eu tô. Tá. O que você consome geralmente quando você está no teu dia a dia? Aí eu assisto muito jornal, já brilhou na minha cabeça um alerta amarelo, né? Eu assisto muito jornal, eu leio muito jornal. Realmente ele precisa estar por dentro disso tudo. Quando eu comecei a pesquisar mais, eu descobri que ele tinha essa predisposição, por assim dizer, natural, que infelizmente a maioria de nós tem, de ver tragédia, né, de se focar. E de vez em quando ele trazia uma outra notícia mais trágica. Quando nós eliminamos isso da vida dele, quando ele conseguiu se libertar, se desvincular de desgraça, quando ele começou a aplicar no dia a dia dele um hábito muito parecido com o meu, eliminar o assistir jornal, passar só a ler e a focar só em notícias específicas do nicho que ele trabalhava, acabou o problema dele de saúde. Acabou estômago doendo, acabou acidez, acabou refluxo, acabou, eliminou. Qual que é a base científica que eu utilizei? Uma delas é esse estudo que eu estou trazendo para vocês aqui. O nervo vago, ainda no mesmo estudo, o nervo vago é o freio do estresse. O consumo de más notícias atrofia esse freio. Existe um livro maravilhoso, só não tem em português. Eu ainda vou escrever um e-book falando sobre o nervo vago para suprir essa necessidade aqui no Brasil. Se bobear, eu faço isso nas próximas semanas aí, que tem muita coisa para falar sobre o nervo vago. E tem um livro, especificamente Vagos Nervo, não me lembro agora o nome do livro. Eu tenho ele aqui, inclusive. Eu já li ele umas 2 vezes. Você sabe o que é você literalmente atrofiar o nervo vago? Dá uma pesquisada depois o que é o nervo vago. Onde que ele passa? Qual a importância dele no corpo? O estudo coloca que o nervo vago é o freio, entre aspas, do estresse. O consumo de más notícias atrofia o nervo vago. O coração passa a bater mais rápido, passa a dar taquicardia do nada e a respiração fica curta, o que produz mecanicamente gatilhos de ansiedade. Olha que loucura isso, gente. Tudo isso porque lá atrás você começou o teu dia assistindo
uma ou outra canal de TV que fala de desgraça. Álvaro, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Precisa. Se me perguntar, por exemplo, você sabe o que está acontecendo? Sei, guerra na Ucrânia, guerra agora Estados Unidos e Irã, morreu lá o Camelei e tal. Tudo isso eu estou sabendo. É o que eu preciso saber. Eu não vou atrás de quantas pessoas, quantos bombardeiros teve, quantas pessoas morreram, não morreram, se ficaram isso, se ficaram aquilo. Cara, não me interessa. Perdão, sinto dó, realmente, me empatizo por aquelas pessoas, não gostaria que a humanidade estivesse passando por isso. A gente não é doido, pô. Eu não quero essa dor e sofrimento para mim, quanto mais para outras pessoas, cara. Não quero. Agora, eu não posso me prejudicar tomando para mim essa dor, sendo que essa dor, primeiro, está muito distante de mim, está muito distante da nossa realidade, e o mais importante, tem algo que eu particularmente possa fazer para ajudar aquelas pessoas em sofrimento? O máximo que eu posso fazer é orar por elas. Porque nem dizer assim, não, mas dá para contribuir para as organizações humanitárias. Você acredita mesmo que esse dinheiro vai para esse pessoal? Eu duvido. Você está entendendo? Então por que eu vou me encher de lixo, sendo que esse lixo não vai me ajudar em nada? Nada. Pelo contrário, vai só me prejudicar. Então quando eu digo, é necessário a gente saber o necessário, é isso. É não se alienar do mundo, mas também ficar ali consumindo aquele negócio, remoendo aquilo. Já parou para pensar o nível de desesperança que isso traz para a tua vida? É gigantesco. Um outro estudo ainda, olha só o que ele diz aqui. Fadiga por compaixão. Olha só. Por que as pessoas, esse estudo, né, tá explicando por que as pessoas estão ficando frias ou esgotadas, frias e esgotadas emocionalmente. Diz assim, ó, o cérebro não foi feito para processar as tragédias de 8 bilhões de pessoas simultaneamente. A gente não foi feito para isso. Como mecanismo de defesa contra o excesso de dor virtual, o cérebro anestesia os receptores emocionais. A pessoa para de sentir tristeza pelas notícias, mas também perde a capacidade de sentir alegria por coisas simples. Olha como uma coisa está ligada na outra, Cristo Deus. Tá entendendo? Uma coisa está interligada na outra. Quanto mais eu bombardeio a minha mente com as desgraças do mundo, mais eu anestesio a minha mente. Só que eu anestesio a minha mente para sentir dor, por essa quantidade de desgraça que eu trago para dentro da minha casa todos os dias, e também paro de sentir prazer pelas coisas pequenas. Aí, de repente, eu não estou achando mais graça de sair com meu marido até na pracinha para comer um cachorro quente, eu não sinto mais graça de brincar de quebra-cabeça com meu filho ou com a minha filha, eu não sinto mais graça de fazer as minhas orações matinais, eu não sinto mais graça de pensar um pouquinho em mim, de fazer a minha respiração, de fazer isso, de fazer aquilo, porque coisas simples param de perder a graça porque eu estou literalmente anestesiando a minha mente por conta da quantidade de lixo que eu trago para minha vida todos os dias. E isso produz várias outras questões que tudo aquilo que nós falamos até agora se agravam, as doenças todas que nós falamos de nível psicossomático e psicológico se agravam, porque eu estou me tornando cada vez mais frio e estou deixando de ter alegria pelas coisas simples da vida, que é o que nos ajuda a manter cada vez mais vivos em vários aspectos, em vários sentidos. Tá entendendo? Faz sentido o que eu tô dizendo pra vocês, gente? Pelo amor de Deus, reage aqui, fala comigo, fala pra mim alguma coisa, entendeu? Uma coisa tá interligada na outra, um ponto está interligado no outro. O que a gente pode fazer então pra diminuir o máximo possível esse impacto na nossa vida? Primeira coisa, não pega o celular na primeira hora do dia e nem na última, é não pegar o celular. Isso vai fazer com que a tua amígdala, ela seja ativada mais tarde, não seja ali logo de início, né? Seja ativada logo de cara. O primeiro órgão do dia se ativa é a amígdala. Calma, relaxa, vai fazer outras coisas, depois você pega o celular. Segundo, respiração. Respiração diafragmática, ela é fantástica. Nesse caso, precisa dar uma esticada um pouco mais, 10, 15 minutos, logo no primeiro horário do dia ali, logo que você acordar. Mas fazer o processo de respiração diafragmática profunda e junta isso com o mindfulness. E uma outra coisa que você pode trazer para a tua vida é dieta informacional, literalmente, dieta informacional. Traga para a tua vida, para a tua mente, informações que realmente sejam relevantes para você. O resto, simplesmente, elimina da tua vida. Você não precisa disso. Pode ter certeza que se você fizer isso, isso vai mudar e vai mudar muita coisa na tua vida. Muita coisa mesmo.
Espero do fundo do coração que esse bate-papo tenha ajudado você a aumentar ainda mais teu conhecimento, tua saúde mental, física, emocional, enfim, que você possa replicar esse conhecimento para outras pessoas, comentar aqui para apoiar o canal. Um abraço, cuide-se, tenha um excelente dia. Até mais.